serei, com Jesus vou morar, pra sempre seu nome louvar. É isso, galera, é o Papo VP no canal 29 na Rede TV. Estamos no ar, meu amigo Jean-Pierre. É nóis, meu amigo Wellington Souza. Olha o Atos, rapaz. Tava onde? Onde é que ele tava, hein? Um homem muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Jean? Trabalhoso. E hoje é o fim da saga. Boa. A saga ao contrário, como é? Saga ao contrário, trilogia reversa. É, meu amigo, você vai acompanhar hoje o tema o arrebatamento. Que soem os tambores, o arrebatamento da igreja. Se liga aí, não sai daí não, chama a galera, papai, mamãe, titio, titia, vizinho, prima, namorada, namorado, noivo, que o Papo VP está no ar, meu amigo. Arrebatado serei, sumirei daqui na boa, pra Nova Jerusalém. Arrebatado serei, se prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Se prepare, queridos e queridas do Papo VP, que o negócio hoje tá bom demais. Vamos já começar o tema, mas antes eu quero falar para você o seguinte: você que quer ver os nossos programas, meu amigo, os programas do Papo VP agora estão no YouTube. YouTube, correto, teacher? YouTube. Meu amigo, os programas do Papo VP estão indo pro YouTube, você pode divulgar, compartilhar para toda a galera, porque agora estamos pro Brasil e mundo. Meu amigo, olha o Papo VP tomando grandes dimensões aí, meu amigo Wellington. Quem sabe, né, abençoar uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nossa intenção não é aparecer, sim abençoar. Tá certo? E você quer entrar em contato conosco, com o nosso ministério? Nosso ministério é o Ministério Verdade Prática, como você conhece, o Papo VP vem disso. V de verdade, P de prática. Então anote o nosso telefone, está passando aí embaixo. É 8148 40 85. É o telefone do VP. Você pode mandar SMS agora pra gente, é isso aí. Ou envie um e-mail para nós, para contato@verdadepratica.com.br. Meu amigo Jean, vamos sentar? Vamos sentar. Hoje vai ter Rapaz, aqui abençoado demais o povo responde hoje, viu, meu amigo? Show. Vocês fizeram uma produção legal, né? A produção do Verdade Prática aí com 200 e poucos produtores. Especiais. Efeitos especiais. E aí, Jean, é o seguinte, pra galera entender o que estamos falando, o que estamos fazendo, é o seguinte. A gente tá brincando que é a saga, né? Tem aquele filme A Saga Crepúsculo, por aqui tá sendo a saga da volta de Cristo, digamos assim. Falamos a semana retrasada, falamos sobre a marca da besta. Semana passada falamos sobre o anticristo. E agora vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Na verdade, uma trilogia reversa. O que seria correto seria agora o arrebatamento, depois o anticristo, depois a marca da besta, né? Se a ordem cronológica como, na verdade, assim como entendemos, né? Como é mistério, ninguém sabe exatamente o que vai ser, mas a ordem cronológica, biblicamente, assim como entendemos, seria essa, né, Jean? Com certeza. E hoje o tema, o arrebatamento. Vou colocar logo o nosso texto base. Sim. Como no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 16 ao 18, pode ser? Pode ser. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jean, primeira coisa aqui, vamos explicar para o pessoal o que significa o termo arrebatamento. Esse termo não é um termo comum. O que é isso, arrebatado? O que quer dizer isso? A Bíblia, entre os cristãos, é até um pouco mais comum, os cristãos que praticam, né? Vamos classificar como cristãos praticantes. É um termo mais comum, mas arrebatado não é um termo tão comum, né? O que significa o termo arrebatado? Arrebatamento. A gente usa o termo arrebatar no dia a dia, uma pessoa, sei lá, que não tenha conhecimento da palavra de Deus, como um arrebatamento de sentimentos, você arrebata o meu coração, é mais usado na linguagem poética, né? No texto bíblico é a palavra grega harpazo, que significa tomar com força, raptar, e subitamente
tomar. Simplesmente tomar. A melhor palavra, eu acho que próxima seria a palavra que foi traduzida para a Bíblia em latim, que foi a primeira tradução do grego, foi para o latim, a Vulgata de Jerônimo, e a palavra que eles usaram foi raptus, que é sequestro. Justamente isso, um rapto. Sequestrar do próprio corpo, tomar para si, né? E rapidamente, subitamente, né? Então esse termo arrebatamento, e existe algum caso, biblicamente, Wellington, existe algum caso na Bíblia sobre arrebatamento, para todos que estão nos vendo nesse momento? Existe? Porque isso aí é algo, algo apocalíptico, é algo de promessa, mas existe algum relato sobre isso? Sim. Se nós observarmos lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, você vai ler lá que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou para si. E aí nós observamos, e a partir daí não se vê mais Enoque. Ele tinha aproximadamente 306 a 8 anos, 308 anos por aí, e Deus arrebatou para ele. A única relato acerca de Enoque que nós vemos muito bem, e eu até posso dizer como uma condição para esse evento tão maravilhoso que aconteceu com ele, porque a Bíblia dá ênfase. Eноque andou com Deus. E aí Deus tomou para si. E Deus tomou para si. Em algumas traduções ele fala, Deus o arrebatou para si. Deus o arrancou para si. Deus, o Jean falou, o raptou para si. Então, esse é o primeiro caso de arrebatamento na Bíblia. E existe também outro caso muito conhecido, que é o caso de Elias, que todos conhecem, lá em 2 Reis, capítulo 2. Elias. Versículo 11, que diz que ele e Eliseu estavam passeando, andando em direção a um lugar, e de repente uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, levou Elias em um redemoinho. Então a partir dali também não se viu mais Elias, e esses são os dois casos que aconteceram de arrebatamento na Bíblia. Interessante a gente frisar aqui o seguinte, que o arrebatamento, ele aconteceu com esses dois personagens, os dois únicos que aconteceu na Bíblia, e ele é levado em corpo mesmo, não é isso, Jean? Só que é um mistério, é algo tão rápido, que nós vamos falar isso daqui a pouco, mas o corpo, como nós conhecemos agora, a carne, ele tem que ser transformado. Porque 1 Coríntios 15:50 diz o seguinte, que carne e sangue, e tu sabe o que é carne no grego? O que quer dizer carne? Não. Carne. Sabe o que quer dizer sangue no grego? Sangue. É sangue. É forte. Então carne, ou seja, a nossa estrutura carnal, de sangue, de osso, de músculos, fibras, ela não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ela contém pecado. Ela é corrupta. A Bíblia chama a nossa natureza de corruptível, né? Cheia de corrupção, de pecado. Ou mortal, né? Ou mortal. 15 fala. Mas o principal mesmo é a questão da corrupção, porque no céu é um lugar puro, um lugar limpo, onde Deus habita, e Deus não se suja. Então nós cremos aqui que no caso Enoque e Elias, eles ao serem arrebatados, no momento, como a Bíblia fala, vamos ler daqui a pouco, 1 Coríntios, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, fala que seremos transformados, e aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então isso rapidamente aconteceu com Enoque e Elias. O que a gente pode comparar numa linguagem bem simples, que até uma criança vai entender, é igual Power Rangers. Tá na hora de morfar. Batia no reloginho ali e se transformava numa coisa mais complexa, mais poderosa. Então a ideia mesmo do céu é morfar mesmo, é se transformar, é sair dessa estrutura fraca para algo mais poderoso, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele mudou de estrutura. Os discípulos estavam numa casa fechada, Jesus atravessou a parede, apareceu do nada e disse: Pai seja convosco. Né? Ele poderia ir de um lugar para outro, ele tinha uma nova estrutura. É essa estrutura. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Ou seja, nessa estrutura. Interessante a gente ir por ordem para as pessoas entenderem. Arrebatamento, entendemos já que é algo que seremos como se fôssemos capturados do próprio corpo. Né? É uma promessa de Deus que... Acho que é melhor a gente ler no 1 Coríntios, capítulo 15. Tem aí, Jean? Já rápido. Porque as pessoas... Agora nós vamos falar sobre o arrebatamento. Quem irá participar do arrebatamento? Quem são os personagens? É interessante saber isso, né, Wellington? Como assim, Igor? Como é essa história de arrebatamento? Porque Deus, ele não é um Deus católico. Deus, ele não é um Deus evangélico. Deus, ele é Deus do ser humano. Então, Jean,
Quem vai participar do arrebatamento? Quem são os personagens? Quem são as pessoas? Porque a Bíblia diz, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ela nem diz que todos serão chamados, ela diz que muitos são chamados. E dentre os chamados, ainda poucos são os escolhidos. Então, quem irá participar desse arrebatamento? Como é que é isso? O texto de 1 Coríntios 15, 51 e 54 começa Paulo dizendo, logo depois que ele diz que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus, ele entra com o texto. Então quer dizer que, ou seja, como essa estrutura não pode herdar o reino dos céus, daí ele diz o seguinte, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. A palavra original é morrer mesmo. Mas seremos transformados todos. Daí diz aqui, num instante, a palavra num instante no grego é átomos, que significa algo que não pode ser dividido, é a menor partícula de tempo, então vai ser uma coisa rapidíssima, porque eu posso dividir a hora em minutos, os minutos em segundos, milésimos, mas nesse caso aqui diz que é uma coisa indivisível. Então é algo extremamente rápido. Não dá nem tempo de pensar. Então diz que aqui no momento, no abrir e fechar de olhos, tá? Uma piscada rápida, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, no texto que a gente leu no início de Tessalonicenses, diz que o Senhor Jesus, que é o primeiro participante desse evento, vai vir ao som, à voz de arcanjo. Então, quer dizer que o segundo participante vai ser o arcanjo, que vai anunciar com uma trombeta, um barulho. Então Jesus, o arcanjo e agora entre os outros dois personagens. Os mortos, antes de nós sermos arrebatados, os mortos ressuscitarão. Detalhe, mortos em Cristo. Porque Jesus vai vir, como ele diz, vigiai porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Então quem morreu tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ressuscita para se encontrar. Vamos nos encontrar no lugar intermediário. E o próximo é nós que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todos encontram Jesus nos ares. Vamos já terminar isso aqui, pegar essa deixa. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Ele vem. Comigo, Maranata. Galera, esse é o Papo VP aqui na Rede TV no canal 29. Olha só agora. Depois a gente vai comentar sobre o assunto. Mas essa galera foi pra rua. Essa galera aqui, meu amigo Elton, o Jean, muito profissa. Você vai ver agora um povo responde muito abençoado. Não julgue, apenas assista. Roda aí. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. É isso aí, Igor. Eu estou aqui nas ruas de Castanhal, eu e meu parceiro Jean-Pierre. Hoje nós estamos falando, sabe o quê? Sobre o arrebatamento da igreja. É algo lindo, Jean. Sabia disso? Olha, eu já ouvi falar. Jean, mas tu sabia que Jesus afirmou que esse tão esperado evento pode ser ano que vem? E mês que vem, não pode ser? Semana que vem. E Pode. Tu ainda tá aqui, Jean? Eu tô. Peraí, deixa eu verificar. Meu amigo. Tô assustado, né? É isso aí que vai acontecer. A Bíblia fala aqui, olha, não abrir e fechar. Abrir e fechar de olhos, Jean? Abrir e piscar de olhos, é mais rápido ainda. Então é isso aí, galera. Nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o arrebatamento da igreja e nós vamos ver o que o povo pensa acerca desse tão esperado evento. É nóis. Boa tarde, meu querido, tudo bom? Você sabia que Jesus está voltando? Deixa eu lhe perguntar com você, já ouviu falar acerca da volta de Jesus Cristo? Já. Você acredita? Acredito. Você já ouviu falar numa palavra chamada arrebatamento? Já. Você acredita em tudo isso? Creio. Crê? Creio. Você sabia que Jesus Cristo está voltando? Você sabia? Opa, sabia. Deixa eu lhe perguntar, você já ouviu falar no arrebatamento da igreja? Aquele negócio, assistiu o filme Matrix? Já. Não tem quando eles atendem o telefone que eles desaparecem do nada?
Você acredita nesse evento que vai acontecer? Acredito, inclusive eu tô lutando para ser arrebatado também. Você acredita e você sabe que Jesus está voltando. Você acredita nesse evento que a Bíblia afirma? Acredito. A gente já está próximo. Com certeza. Por que você acredita? Porque a gente é evangélico, né, e acredita nisso. Acredito sim. Por que você acredita? Porque foi uma revelação espiritual, né? Foi um enviado de Deus, né? Foi o verbo feito carne, né? Não. Você não acredita? Não, volta com Cristo não. Beleza. Está todo momento com a gente já. Ah, então ele não vai voltar? Não vai voltar, ele já está contigo, está comigo, está com todos nós. Eu acredito que todo ser humano, todos nós, como toda a nossa raça, todo o universo vai se salvar. Mas isso é através de muitas e muitas reencarnações, não é só uma, são muitas. Bacana. Então, se nós apresentarmos para você algo novo, que pode lhe dar já o último nível de estágio de reencarnação, você acreditaria nisso? Não. E se nós lhe entregássemos agora, você vai ver se você vai acreditar ou não. Olhe para você acredita nisso? Como o último nível de valer o céu, vale a reencarnação, vale tudo aquilo que nós... Não. Então eu quero que você olhe para cá, rasgue isso aí, diga eu não acredito nesse vale. Pode rasgar. Não, isso eu não faço. Você não faz? Não. Mas por que rasgue? Não vale nada. Não, isso é hipocrisia. Eu gostei, então diga pro povo que tá de lá, diga o que você pensa, fale assim, agora a câmera é sua, fale o que você pensa acerca do que você crê. No que eu creio em toda a salvação de todo ser humano. Nós estamos aqui com o irmão Pedro, o homem que corta o cabelo do Jean e cortava do Igor. Mas deixa eu falar, irmão Pedro, nós estamos aqui por um motivo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita na volta de Jesus? Sim, com certeza. E a palavra arrebatamento? Quando você ouve, você acredita que esse tão grande evento vai acontecer? Jesus vai rasgar os céus e buscar somente os seus. Você sabe que quando Jesus vier arrebatar a igreja, é para buscar só os seus. Você acredita no arrebatamento? Com certeza. Qual a condição de subir no arrebatamento? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Fazer as coisas que Deus quer é o basto para ser arrebatado. E se eu e meu amigo Jean e nosso amigo da galera do Papo VP lhe dissesse que nós temos aqui em nossas mãos um vale que lhe dá garantia de ir para o céu no arrebatamento, você acreditaria nisso? Aqui ó, vale céu. Vale céu. Não tenho certeza. O meu tá garantido. O meu está garantido. Não. Por que não? Porque só Jesus é quem salva, né? Ah, então o vale não serve. Então pega isso aqui. Pega esse vale. Rasga. Diga assim, eu creio só em Jesus, não vale não. Eu creio só em Jesus, não vale não. É nós. Não, isso não pode. O céu é um local de santidade em que não se paga nem um centavo para entrar lá. Basta você fazer com que merecer dentro da bondade. A bondade é dada por Deus e nós temos que fazer um esforço para agarrar, né? E então, não existe vale, não existe, não acredito. Então olha para aquela câmera lá. Rasgue o vale do céu e diga só Jesus salva. Dá um recado aí pro povo que tá assistindo. Olha, eu vou rasgar porque só Jesus salva. É nós. Aceita, irmão Pedro? Eu aceito. Acredita? Eu acredito. No arrebatamento, sim. Pronto. E no vale céu? Será que vale? Eu não posso falar. Então eu quero que você olhe para ali, para a VP e diga assim, independente do vale céu. Independente do vale céu. O meu tá garantido. O meu tá garantido pela misericórdia de Deus. Esse é o homem. Esse é o homem. Meu amigo, esse aí foi o Povo Responde. Pessoal, olha só, a gente tá rindo, mas deixa eu falar um negócio pra você. A produção do Papo VP fez algo extremista, não é isso, Jean? O Vale Céu é algo extremo para que você entenda que hoje em dia estão querendo vender um lugar no céu mesmo, Jean. E Jesus avisou que isso ia acontecer. Falsos cristos, falsos profetas, pessoas vendendo. Ele mesmo disse, farão comércio de vós. Isso. Comércio, e olha lá. Igor, olha só, Igor. Por que a produção pensou nessa ideia? Até porque hoje, para receber algo de Deus, todo mundo comprando tudo de Deus. Estão comprando bens, comprando campanhas, muitas coisas, pagando dinheiro a mais, dando dinheiro a mais, como se isso fosse comprar um lugar. A palavra é barganha com Deus. Barganha. Então vale céu. Tá voltando, desculpa te interromper, tá voltando a época de pagar indulgências. Indulgência, pronto. Indulgências. Só que de uma forma mais aveludada, mais cheia de luz. O que a gente fez foi bem, o que a gente fez foi bem isso aí mesmo, a questão de tentar, se hoje a indulgência fosse trazida de volta, né?
dar um certificado de céu para as pessoas, qual seria a reação das pessoas? Será que as pessoas creem mesmo que Jesus Cristo é o único acesso ao céu? Só que aí que tá, gente. Estão fazendo isso sem falar claramente. De forma sorrateira. De uma forma sorrateira. Estão falando o seguinte, que para você ir para o céu basta fazer isso. Não é. Não é basta fazer isso. Então a gente pode falar sobre isso na parte 2 de arrebatamento, né? Sim. Como é que eu faço para ir para o céu, meu irmão? Meu amigo, a Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos. Mas também diz que a fé sem obra é morta. E ela não é nossa, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Seremos salvos por Jesus. Pela sua vida, pela sua morte e pela sua vida. Efésios 2:8. Efésios 2 diz que pela graça, né? Nós somos salvos, mas sabemos que temos que perseverar em Deus, porque só estamos em Cristo quando fazemos aquilo que Ele manda, quando pelo menos tentamos. Aqui não tem nenhum santo, não. Aqui tem um monte de pecador lutando contra o pecado. E eu sei disso. Entendeu? Então aqui é o seguinte, nós estamos querendo dizer que para ir para o céu ou ser arrebatado com Cristo, estamos dizendo aqui o seguinte, que temos que apenas tentar viver com Cristo. Mesmo errando, caindo, a gente levanta e prossegue. É isso que Deus vê, é isso que Deus honra, não é isso? E aí você viu muita gente acredita no que quer, meu irmão. Não é isso aí, é cada um por si. Cada um, minha amiga disse, cada um responde pelo seu CPF, né? E é assim mesmo. A Bíblia diz que aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, esse sim entrará no reino de Deus. Então, meus amigos, o nome escrito no livro da vida é individual. Não sei qual vai ser meu nome, se é esse mesmo, Igor Ricardo. Não sei se é esse, mas que o nome, como vai estar, vai ser eu, isso tem que estar, né, gente? Seu nome vai ser Wellington no céu. Ui, meu irmão, pode ser qualquer um. Pode ser até Naldo. Qualquer... Não, Naldo não. Naldo não. Meu amigo, se eu estiver no céu, pode ser qualquer nome, né, Naldo? Brincadeira, amigo. Gia, nós terminamos o último bloco falando quem iria participar do arrebatamento. Você falou que Jesus, né? Deus, Jesus é o mesmo? É o Filho de Deus, então. Jesus. O Deus encarnado. O Deus encarnado. Você falou sobre o arcanjo, que é a voz vai do tocar arcanjo. A trombeta, a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Os mortos que aqui morreram em Cristo, é isso que nós estamos falando. Que eles vão ressuscitar antes. Vão ressuscitar primeiro. E o que estiverem vivos, como nós. Por exemplo, se fosse agora o arrebatamento, agora eu ia subir. Você ia subir, já? Oh. Então a gente ia subir. Os vivos, transformados. E aí o que acontece? Esses 4 personagens. A Bíblia não fala de igreja. A Bíblia fala que todos os povos, de todas as línguas e todas as nações, todos aqueles que forem escolhidos, esses formarão a nova igreja, a nova Jerusalém. É isso, Jean? Exatamente. Então, é importante a gente observar esse texto que fala justamente nós que estivermos vivos, porque Paulo está incluindo a igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de Assembleia de Deus, de igreja católica, igreja batista, igreja presbiteriana, não. A gente está falando de todos aqueles que seguem a Jesus. Ele mesmo diz, aquele que faz o que eu mando, esse é o que me ama. Então, se nós amamos a Jesus, nós estamos com Ele. A igreja é composta dessas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, entregaram o seu coração a Cristo e estão lutando contra o pecado diariamente. Não quer dizer que ela não peque, mas ela peca e luta contra esse pecado. Ela não passa a mão na sua própria cabeça e diz, não, está tudo bem. Tá tudo tranquilo. Então, a importância do arrebatamento é justamente isso, que agora entra a questão do porquê do arrebatamento. Por que Deus vai arrebatar? Por quê? Sequestrar. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, jazer é aquilo que a gente vê lá no cemitério, aqui jaz fulano de tal. Ou seja, o mundo está deitado de forma adormecida no pecado. E ele está tranquilo quanto a isso. Nós temos visto na TV entrevistas de pessoas desafortunadas aí dizendo que o pedófilo ele tem um papel importante na formação de uma criança. Igor, para a gente chegar a um momento como esse, de que as pessoas estão querendo aprovar a pedofilia como algo que faz parte da formação do menino e da menina, aprovar isso mostra a prostituição, a como né? como profissão. Isso chega a um ponto em que a gente percebe que o mundo está jogado no pecado mesmo. E por causa disso, Deus não pode deixar que nós soframos o resto da vida. Ele precisa nos tirar desse meio.
E ele Muito quer dar bom. oportunidade para todos, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a ter conhecimento da salvação. E Jesus mesmo disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, Deus não quer que ninguém se perca, Jesus não vai rejeitar ninguém, mas tem um prazo. E o Wellington, que o Jean está falando é tão interessante porque tá livre para todos. É isso. Quem quiser, basta querer e renunciar. A Bíblia diz que quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É mais ou menos isso. Então, não é algo sacrificante como a gente acha que é carregar uma cruz. É viver uma vida renunciando a algumas coisas e tendo outras. É mais ou menos assim? Sim. Condições para ser arrebatado ou para herdar o céu é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples por quê? Porque a única via é Jesus. Não existe nenhuma outra via, não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra entidade a não ser... porta. Nenhuma porta, não existe nada além de Jesus. Mas o interessante nós observarmos, Igor, que Jesus não se colocou como a única porta ou a única possibilidade para que, em sendo a única, todos fossem obrigados a ir, porque se só tem um, eu sou obrigado, não. Você tem um livre acesso, tem outras portas. Só que a única porta que quando eu bato e quando a porta se abre, eu vejo a eternidade com Deus, é Jesus. As outras também são eternas, só que é eternidade sem Cristo. Então é simples por isso, porque só existe uma. Complexa por quê? Porque em aceitando essa porta como única possibilidade, existe uma cruz para se carregar. E todo o homem que traz em si uma cruz, o fim dele é a morte. O que eu entendo por morte é que eu perco minha vontade, não tenho mais o prazer, não de não mais senti-lo na minha carne, mas de eu renunciá-lo simplesmente por amor. E Deus mesmo dá essa graça pra gente, né? O que o Hélio está falando é que a Bíblia fala sobre isso, que o livro de Timóteo fala que há só um Deus e só mediador. Um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, e ele disse mesmo, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Mas tem muita coisa ainda para hoje. Segure aí. Não saia daí não, aperte o cinto, mande SMS pra gente agora, 8148 4085. Deixe sua sugestão e o seu comentário que já a gente volta, meu amigo Hélio. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu amigo Jean, estamos falando sobre muita coisa boa. Vamos sentar aqui que estávamos falando no intervalo. Falamos sobre o termo arrebatamento, falamos sobre Enoque, falamos sobre Elias, falamos o porquê disso tudo, falamos quem irá participar, as pessoas que iriam participar, os personagens do arrebatamento. Interessante, eu queria te perguntar a questão de qual é o motivo, qual é o exemplo maior. Por que que Jesus, quando ele fala em arrebatamento, ele fala que é uma forma, é como se fosse um desenho, já tivesse desenhado o processo todo. O que ele quis dizer sobre arrebatamento? Um exemplo que ele usa, quando você for ler a Bíblia, você vai perceber isso facilmente, é o exemplo do noivo e da noiva. Só que a perspectiva de casamento não é a perspectiva do Ocidente, é a perspectiva de Israel. O casamento judaico era o seguinte: a primeira coisa, o moço, ele olhava para a mulher, ele gostava dela, ele ia na casa dela e ele declarava publicamente para toda a sua família que ele queria casar com ela. A partir desse momento ele tinha que pagar um alto preço por essa mulher, um alto preço. Se ele queria, ele tinha que dar um dote, que ainda funciona no Oriente Médio. E isso Cristo também fez, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Nós somos a noiva dele, a igreja dele. Então é esse exemplo. O segundo passo era o noivado. No noivado, ele tinha que, fez a promessa para ela, noivou, pagou alto preço por ela, ele tinha que voltar para a casa do seu pai e preparar um lugar para eles morarem, um lugar especial. Jesus prometeu isso em João 14. Eu não vos deixarei sozinho, eu vou para o meu pai preparar um lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei para vós e vos buscarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Só que tem um detalhe interessantíssimo, que quando ele estava preparando esse lugar, o pai dele ficava observando, o pai do noivo. E ele dizia: olha só, quando eu vir esse lugar e ele estiver 100%, eu te aviso. Aí nesse momento o noivo podia sair a qualquer hora
e buscar a sua noiva na casa dela. A noiva, por sua vez, enquanto ele estava fazendo o lugar, ela ficava em casa assim, embelezando, se perfumando, preparando um enxoval e ficando pronta. Ela tinha que estar pronta todo dia. Então imagine você, mulher, ficando pronta para o seu casamento todo dia. É como se todo dia fosse seu casamento. Objetivo de vida. Aí então a casa ficou pronta, o pai disse, agora está 100%. Como diz na linguagem aqui, ficou filé. Daí, se ele falasse isso 2 horas da manhã, o noivo dizia, sério, pai? Então vou me arrumar. Ele se arrumava e ele tinha que correr para a casa da noiva e ela tinha que estar pronta, com seu vestido, cheirosinha, bonitinha e com uma lamparina para poder sair no meio da noite sequestrada pelo cara que ela ama. Olha que coisa interessante. Romântico até, sequestrada. Né? Então o coração dela estava agitado todo dia. Porque ela sabia que ela podia ser raptada a qualquer momento. Então, essa expectativa que Jesus quer criar em nós. A qualquer momento, você que está se arrumando para Jesus, largando o pecado, deixando a bebida, deixando a prostituição, está ficando perfumado para Jesus, a qualquer momento, ele vai bater na sua porta, como ele diz, aquele que ouvir a minha voz, quando eu bater na porta, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, a qualquer momento, ele disse para a gente gerar essa expectativa no nosso coração. Por isso que o final do texto que você leu de 1 Tessalonicenses diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, é um consolo, é uma esperança. Como se a gente dissesse assim, ei, nosso noivo a qualquer momento vai nos raptar. E é interessante a todos que estão nos vendo nesse momento, a Bíblia, ela trata noivo, Jesus, e a noiva, a igreja. Não é igreja, já falamos aqui, não é denominação. Aqueles que serão escolhidos. E quem vai ser escolhido? Por Deus? Não. Aquele que se faz escolhido. Aquele que paga o preço, aquele que espera, aquele que fica na expectativa, esse se torna a noiva de Cristo. E é interessante sabermos que o arrebatamento está próximo. E como saber que o arrebatamento está próximo? Existem muitos sinais hoje, né, Wellington? Vamos falar um pouco sobre os sinais. Por que estamos falando sobre isso até? Existem hoje muitos, brevemente vamos falar, vou deixar mais para o próximo bloco, mas vamos falar sobre os sinais. Existem muitos sinais hoje da volta de Cristo, não é? Sim, existe um sinal que eu penso que ele é o centro. Jesus faz uma declaração lá nos Evangelhos, de Mateus 24 também, diz que o fim dos tempos eles seriam vistos como uma mulher que vai dar à luz, como dores de parto. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de saber o dia que um filho vai nascer, por causa da cesariana, não é isso? O cara marca, olha, a mulher vai lá e fala, olha, dia 29 do tal mês eu quero ter meu filho. Beleza, mas na forma antiga, não. Forma natural. Não tem. Então, quando é que a mãe sabe que o bebê está próximo? Por causa das contrações. Da intensidade da contração e do espaço que a contração, de 10 em 10, começa a ter as dores. Aí depois vai ficando mais intensa e com curto espaço, 5 em 5 minutos, 1 em 1 minuto. Daqui um tempo a dor já está insuportável e o bebê nasce. Foi isso que Jesus falou. Falou, quando os sinais estiverem a acontecer, e quanto mais forem se intensificando os mesmos sinais, porque Salomão disse que não existe nada novo debaixo do céu, quer dizer que tudo já aconteceu, só que agora de uma forma mais intensa, em curto espaço de tempo. Então nós estamos vivendo, Igor, os últimos dias. Eu não posso afirmar que essa é, enfim, a geração do arrebatamento, mas o meu coração grita e anseia que ela venha assim, até porque Jesus não falou a geração que seria, mas ele falou o tempo que seria. E o tempo, eu penso e vejo pelos sinais que esse é o tempo, a intensidade das dores do mundo. O mundo grita pela presença de Deus, não é isso? Maranata, lá em Coríntios, fala, Maranata, ora vem, o mundo já desesperado pelo nascimento do inclusive filho. O planeta. Então o mundo está se acabando. Há estudiosos que dizem que o mundo não suporta mais 50 anos. Então nós estamos de fato vivendo as últimas contrações do mundo. O mundo está sentindo dores e dores de parto. E uma coisa interessante... Só para a gente terminar, já próximo bloco. E o mais interessante, outro sinal, é a multiplicação da iniquidade. Ou seja, iniquidade, como a gente já falou antes aqui, é a palavra nômia, que significa quebra de lei. Nunca se viu uma geração que gostasse tanto de quebrar as leis de Deus, de dizer que Deus está totalmente errado, como isso. O casamento não é mais o mesmo. Os negócios não são mais tratados com seriedade. As pessoas estão quebrando a lei o tempo todo. Por isso, o amor de quase todos está se esfriando, como diz a palavra. Vamos pegar essa deixa aqui, Jean, vamos deixar o próximo bloco, vamos falar muito mais sobre sinais. O próximo bloco é o último bloco, vamos falar sobre sinais, o porquê que isto tudo está acontecendo, questão da iniquidade, como o Jean falou, já deu a introdução. Vamos falar tudo isso no próximo bloco. Você vai ver também ainda hoje o porquê.
Falar só no próximo bloco? Sim. Só no próximo bloco, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, já já a gente volta, não sai daí não. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Porque ele viveu o quê? Tempo não há. É isso aí, galera, já estamos de volta com o Papo VP aqui na Rede TV e o tema tá bom demais, estamos falando sobre arrebatamento. É a trilogia, meu amigo, falamos sobre a marca da besta, falamos sobre o anticristo e agora estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, conforme a Bíblia Sagrada, a Bíblia cristã, né? E aí, Jean, terminamos o último bloco falando dos sinais. Eu quero falar um pouco dos sinais. O Negão falou aqui, o Wellington Souza falou favor, aqui. Né? Falou, é a força do hábito. Tá no fim mesmo, pode mais Negão. Ô, glória. O Wellington falou acerca de as dores de parto, né, que o mundo está sentindo conforme as dores de parto. Meu amigo Jean falou aqui sobre o esfriamento da igreja pela multiplicação da iniquidade. E tem também, a Bíblia fala que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu quero falar algumas coisas aqui antes da gente passar para o Jean, que o evangelho do reino já está sendo pregado em todo o mundo, em todas as nações. A internet melhorou muito isso, existe missionário de todas as formas, todas as vertentes teológicas estão pregando o evangelho. Há poucos dias saiu uma matéria no jornal de um muçulmano que se converteu ao cristianismo, não sei qual país, um país muçulmano no Oriente Médio, e aí ele começou a pregar, virou pastor, começou a pregar o evangelho e foi morto por enforcamento. Então está sendo pregado. Mas eu quero falar das duas últimas notícias, Jean, que vimos e ouvimos aí pela mídia, que são sinais do fim dos tempos. É por isso que estamos falando do arrebatamento da igreja, queridos. Uma notícia foi que o Barack Obama, meu amigo Elton sabe disso, Barack Obama, ele anunciou aí, num discurso dele, ele falou, resumindo aqui, que a única forma de acabar de vez com esse negócio é que cada estado, né, cada país tenha a sua área demarcada, que é a briga deles eterna, e para que haja paz. E eu não recordo bem agora, mas se eu não me engano, o primeiro-ministro de Israel também declarou que a única forma é tendo paz. E o presidente do Irã falou a mesma coisa. Então, e a Bíblia fala que quando clamarem por paz em Israel, então virá o fim. Isso é bíblico. A outra notícia que vimos, o Wellington falou aqui, acerca de que a terra está clamando, né? A terra não aguenta mais tantas coisas. Então o que acontece? Já falamos sobre aquecimento global, tudo isso que são sinais do fim dos tempos. E agora a última notícia, que está saindo larvas do sol, é isso, Jean? Está saindo lava do sol, então existe uma previsão de uma tempestade solar que vai atingir a Terra. Então, olha só, sinais e mais sinais, né? E a Lucas terra fala clamando. sobre isso. Exatamente. Né? Quando você falou ali da pregação do evangelho a todo mundo, da questão da internet, eu anotei um dado interessante aqui. A Bíblia já foi publicada em 2.539 idiomas. Só no Brasil nós temos 185 idiomas, porque nós temos muitas comunidades indígenas, né? Grupos étnicos diferentes, incluindo os colonizadores. E sem Bíblia no mundo existem ainda 4.500 línguas que não têm Bíblia. Então o trabalho está sendo feito, a internet está facilitando, mas ainda há muita gente para ouvir do Evangelho. Mas isso é um sinal. A internet está possibilitando que esses idiomas mais rápido, né, consigam ter a Bíblia no seu idioma. Esses povos consigam ter a Bíblia no seu idioma. Até países comunistas, países que não entram a Bíblia, como a China, tem milhares de cristãos na China. Você baixa uma Bíblia em chinês narrada hoje em MP3, numa maior facilidade. Pessoas levando para a China a Bíblia. Então são sinais do fim dos tempos. Querido, aqui a gente não está falando viagem, fanatismo gospel, fanatismo cristão de crente, não. A gente está falando o que está acontecendo no mundo hoje. Se você não está antenado para isso, eu te convido a ler as notícias, eu te convido a criar uma expectativa sobre o arrebatamento, porque como o Jean falou, que a noiva, ela espera ansiosamente a espera do noivo todos os dias. É assim que os cristãos devem viver.
esperando ansiosamente a manifestação do seu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador. E quero deixar já uma observação aqui, Jean. Jesus, quando falou sobre isso, ele falou para aqueles que declaram, aquele versículo que você falou, que é o seu Senhor. Então, para quem não tem Jesus como Senhor, não se preocupe que você vai ficar em algum lugar, meu irmão, mas no arrebatamento não vai. É só para aqueles que têm Jesus como Senhor de sua vida, né, Jean? Exatamente. E lembrando também, né, que a questão de Senhor, de eternidade, que estamos falando aqui, o ser humano é eterno. Para um dos lados, ou para o céu, ou para o inferno. Mas o ser humano, né, o ser humano, a alma é eterna. E o mais interessante é que a Bíblia diz que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus demônios. O inferno não foi feito para nós. Não foi feito. Se você acredita que o inferno não foi feito para o homem, ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo. Mas o homem escolheu esquecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento para todas as nações que esquecem de Deus. Então, se você esquece de Deus, desculpe, mas Deus é obrigado a te esquecer. Infelizmente é. Então, o negócio é não esquecer de Deus. A ira só virá para aquele que se esquecer de Deus. O arrebatamento virá para aquele que se lembrar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E os dias maus são esses, os dias vindouros. Vamos falar agora, Jean, aquele sobre o último, os fim dos sinais, tempos, já dando prosseguimento, fim dos tempos, você anotou aí pra gente? O comportamento humano, né? As características do fim dos tempos, como as pessoas irão viver em dias tão trabalhosos, né, Wellington? Dias difíceis. Dias difíceis que o Atos possa entender isso aí agora. É brincadeira, viu, Atos? Nós temos um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. O mais interessante é que nesse texto, no original, tempos trabalhosos, a palavra trabalhosa é a mesma palavra que é usada quando aparece o endemoniado gadareno, que diz que ele era tão feroz que ninguém conseguia segurar ele. Então virão dias endemoniados, dias em que os demônios, a força das trevas, terá uma ação terrível. E quais são as características dos que vão estar precedendo o arrebatamento? O que vai acontecer que vai chegar a um ponto assim que a gente não vai mais suportar? Vai haver homens amantes de si mesmos, que são pessoas voltadas para o narcisismo, que eu falo tanto, né? Os avarentos, amor ao dinheiro. Você que ama o dinheiro, você está nessa lista. A Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Exatamente. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro resolve a vida, mas o amor ao dinheiro pode se tornar um ídolo. Presunçosos, a mesma coisa que o diabo fez, o soberbo. O soberbo, que é os olhos altivos, que a Bíblia condena. Os blasfemos, que são aquelas pessoas que difamam. Desobedientes aos pais, aquela pessoa que não é persuasível, não se convence por nada que o pai diz. Ingrato, profano, aquela pessoa que não respeita nada, irreverente, sem afeto natural, insociável. Nunca vimos uma geração tão insociável como a nossa. Depois temos aqui também os caluniadores. A palavra grega é diabolos. Te lembra quem? O diabo, o acusador, né? Irreconciliáveis, pessoas violentas e quebradoras de contrato. Nunca houve tanto calote na história como existe hoje. Pessoas Previsão. Que não têm palavra. Isso aí está no livro de Timóteo, capítulo 3. E ainda, para encerrar, cruéis, selvagens, sem amor para com os bons. Ou seja, as pessoas boas não são tidas como boas, às vezes elas são tidas como tolas hoje em dia. Você tem que ser mau, você tem que dar seu jeitinho brasileiro. Aquele que é bom se torna besta, bobão. Traidores, obstinados, aquele virado de cabeça para baixo. Essa é a palavra original. É aquela pessoa que diz assim: eu sou doido mesmo, eu faço loucura, eu gosto de viver, regras são feitas para ser quebradas. Está aqui. E por último, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres do que de Deus. É o famoso hedonismo. A pessoa que idolatra o prazer. O importante é eu ter prazer. Se eu estou bebendo, se eu estou fumando, se eu estou me prostituindo, o importante é que eu estou me sentindo bem. A vida é aqui mesmo. Não acabou importa aqui, já Deus. era, né? Tem gente que fala isso. A vida é aqui, acabou, já era, não é isso? Eu tive a oportunidade de conversar com muitos grupos de jovens nas escolas e falar um pouco acerca da vida, e eu tenho percebido que essa lista que o Jean acabou de ler, ela se encaixa perfeitamente nessa geração. Não é difícil de se observar, não, Jean. Não é difícil de... Para todos os lados que você olhar, você vê essa lista bem explícita, não só escrita, mas vivida na vida das pessoas. Vivemos um tempo de verdade.
Por favor, você que está nos vendo, assistindo o programa no dia chamado hoje, não sei qual é o dia que você está assistindo esse programa, mas eu te digo uma coisa, abra os teus olhos, preste bem atenção na sua vida, na sua história, na sua essência, no Senhor da sua vida, porque, olha, daqui a alguns minutos, dias, horas, ou meses, ou anos, Jesus estará voltando, rasgando o céu, gritando pelo teu nome. Então, se você estiver com os ouvidos... Apocalipse fala, né, gente? Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, ouça a voz de Deus hoje. É isso aí, galera. Olha só, deixa eu falar algo pra vocês. O papo vai ficando por aqui. Bom demais, hein? Qualquer sugestão, qualquer crítica, ou se você quer algum estudo, quer ajuda de alguma coisa, envie um e-mail para nós, para contato@verdadepratica.com.br, ou você pode mandar um SMS para o nosso telefone, 8148 4085. Meu amigo Jean, algo a falar aí? Esse tema é longo, né? Como você já falou. Muita coisa, né? Se alguém quiser, por exemplo, um seminário, alguma coisa, a gente pode fazer algo nesse sentido. Pode convidar, a gente faz um dia seminário. falando da volta de Jesus, falar da palavra de Deus. Uma conferência em alguma igreja, se alguém quiser, Amém. escolas. Com certeza. Mas o mais importante de tudo, qual é o noivo que gosta de ver a sua noiva o traindo? Nenhum noivo gosta. Então, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Jesus, nós o estamos traindo. Então é tempo da gente decidir quem a gente quer amar, com quem a gente quer casar, com quem a gente quer ter uma aliança. E o melhor de todos é Jesus. Ele é, como o Wellington falou, ele é a única opção, a melhor opção, a mais perfeita das opções. Ele é o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso Jesus. E ele, para provar isso, morreu por você. Então, faça alguma coisa. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu quero dizer para você apenas uma coisa agora já para terminar. Olhe para mim, você. Isso, você. Então você, olhe para mim. Escute algo. A vida com Cristo, falamos muito acerca de viver com Cristo, de renunciar à nossa vontade e tudo isso. Nós vamos terminar o programa. Quero pedir para a produção já ver isso aí. Vamos passar cenas para você de confraternização nossa. Na verdade, foi um aniversário. E a galera VP estava lá. E eu quero que você assista simplesmente por um propósito. Viver com Jesus não existe dor. Não existe sacrifício. Não existe uma renúncia a algo, meu Deus, tão difícil. Algumas coisas sim são difíceis, mas Deus, Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele nos dá condições de viver e suportar coisas dessa terra. Senão nós não estaríamos aqui. Somos jovens, somos belos, temos condições de viver de qualquer forma. Mas a Bíblia diz que todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo convém que eu faça. Então, o cristianismo, a vida com Deus, é um estilo de vida. Eu queria que você ficasse com essas cenas e pudesse ver um estilo de vida sem drogas, sem álcool, um estilo de vida sem pressões de sociedade, um estilo de vida muito mais livre em Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos de volta, que esse programa possa abençoar realmente a sua vida em nome de Jesus. E veja apenas cenas de tudo que a gente faz, que não somos pessoas normais, somos muito pior do que você que está aí do outro lado. Apenas para que você veja que é muito bom e muito fácil viver com Cristo. É apenas uma escolha. Tchau, tchau, que Deus te abençoe. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, pois realmente sou louco por você, Jesus. Louco por você, apaixonado.